Você participou de algumas investigações com famosos? Investigações famosas que deram bastante mídia? Os casos de sequestro foram bem, né, bem relevantes. Aí alguns casos bem relevantes que a gente teve de pessoas famosas, conhecidas, né? É? Na época do boom do sequestro, que foi 2000, 2001 até 2001. 2005, nós tínhamos muitos casos de extorsão mediante sequestro com vítimas aí que eram conhecidas, né? Que na época o sequestro é uma palavra talvez que nem pode ser utilizada, mas ele tinha um perfil diferente da Exato. vítima. Vítimas muito ricas, Isso. né, e depois banalizou um pouco. Esse sequestro relâmpago. Não necessariamente o relâmpago, até o crime de extorsão mediante sequestro, que é onde a vítima é arrebatada, levada para um cativeiro e permanece durante alguns dias ou meses, né? E o sequestro mais antigo que eu cuidei foi de 156 dias, uma vítima em cativeiro. Foi em 2001. Esse caso aconteceu em 8 de setembro de 2001. Não podemos do falar dele? empresário. Melhor não Então, falar o tá, nome, né? Mas é um entendi. empresário Famoso. conhecido, do interior, e que permaneceu muito tempo. Um senhor na época, inclusive já faleceu, mas ele permaneceu 156 dias no cativeiro. Meu Deus do céu. Foi bem... Foi chocante, então. a gente teve que se dedicar. Eu fiquei muito tempo no interior. Quanto tempo dura uma investigação dessa pra você chegar no cativeiro, mais ou Bom, menos? nós chegamos, né? Essa durou 156 dias, Porque foi desde o começo vocês ali... A gente começa a atuar no crime de extorsão mediante sequestro, a gente começa a atuar no primeiro dia, né? Família sente falta, sabe que aconteceu o arrebatamento, já comunica a polícia. Nós temos a divisão de sequestro, que é a divisão especializada nisso, e já começa a atuar nesse mesmo dia. A família que entra em contato com vocês. A família que entra em contato. A família procura a polícia de alguma forma, ou por algum conhecido, ou vai na delegacia de bairro, e a delegacia de bairro nos aciona a delegacia especializada, né? E tem gente que ainda não... E tem gente que ainda não procura, porque tem, né, a gente vê nos filmes assim que as pessoas falam, não entre em contato com a polícia. Ainda tem gente que cai nessa? Temos a chamada subnotificação aí, né? Que eles não nos comunicam. Nós já tivemos a experiência de ter algumas famílias que tiveram caso de sequestro, quiseram cuidar por conta de uma forma errada e foram sequestrados novamente. Aí vieram nos procurar. E quando vieram nos procurar, falaram, a gente já teve um caso há 6 meses atrás, 3 meses atrás, 1 ano atrás. Entendi. Aí a gente explica que é necessário a nossa expertise para poder acompanhar o caso, né? Que nós temos, de fato, nossa técnica aí de resolução de crime de extorsão mediante sequestro é conhecida mundialmente. E antigamente, então, eram vítimas mais ricas e hoje a coisa deu uma debandada, né? Já nos anos 2000, ali, 2008, 2006 em diante, eles começaram a banalizar um pouco esse tipo de crime. Saíam de sequestros grandes, com grandes resgates, para sequestros médios, menores, pequenos empresários, para ser um sequestro um pouco mais rápido, ter mais liquidez e trazer menos dinheiro para dentro, né? E a gente começou a frustrar muitos casos de sequestro. Então, eles começaram a banalizar para ter mais rapidez, mais agilidade do que pegar uma vítima, esperar um valor vultuoso e ficar com a vítima 3 meses, cuidando, correndo o risco de a polícia chegar. Exato. Porque a gente corria atrás do tempo também, para poder elucidar o crime. Pro cara também não é... O bandido não É ficar ruim, nervoso, né? Porque ele tá ali correndo risco todo dia. É um crime permanente, né? Então, a vítima tá em cativeiro, o crime tá ocorrendo. E eles cuidam bem da vítima, como a gente vê também na TV, às vezes, ou não? Se é que pode dizer que cuidam bem, né? Mas isoladamente, quando a vítima tá arrebatada, eles têm como premissa cuidar daquela, abre aspas, aquela mercadoria deles, né? Eles não podem vender uma mercadoria estragada. Só fazendo uma analogia, obviamente, mas... Então, aquele indivíduo que tá no cativeiro tem que estar bem cuidado, para que quando chegar o momento deles provarem que aquela vítima tá viva, tá com a integridade física ok, eles poderem avisar a família, que isso é uma premissa do sequestro, né? Antes do pagamento, se tiver pagamento de resgate, a gente saber como tá a vítima. Quais são as dicas? Alguma dica que você dá para não acontecer o tipo de sequestro? Agora falando do sequestro relâmpago, que tá acontecendo muito em São Paulo também, né? Ter cautela em entrada e saída, deslocamentos para o trabalho, evitar locais ermos. A gente tem agora, ultimamente, aí nesse último ano, esses últimos 2 anos, né? 75% dos casos de sequestro são por aplicativo de relacionamento.
Ai, gente, vamos falar disso. Então quem usa esse tipo de aplicativo, toma cuidado, porque eles são direcionados para locais ermos, locais que não conhecem, eles se colocam, a vítima se coloca em situação de vítima. Entendi. Óbvio que a gente não pode proibir, nem é a nossa intenção fazer isso, mas só pede cautela, porque um cara sai de um determinado lugar, que ele tem pleno conhecimento, sai aqui da Faria Lima e vai para o extremo da Zona Leste, extremo da Zona Norte, para encontrar com alguém que ele não conhece, o local que ele não conhece, e ali ele se coloca numa situação vulnerável. E a gente tem diversos arrebatamentos, diversos sequestros nesse tipo de crime. Vocês não tem como saber, não tem alguma coisa que rastreia e tudo mais, esse site de relacionamento, nada? Hoje em dia ou tem alguma… Não, a gente tem o pós, né? Porque a gente tem a privacidade a vítima tem que ter a privacidade de usar esse tipo de aplicativo. Então, quando acontece, a gente tem contato com as empresas de aplicativos aí, para que a gente consiga colher algumas informações, como também tem com as instituições financeiras no caso de pagamento, de transferência Pix. Então, o normal os bandidos sequestradores atraem as vítimas, eles são direcionados a um local ermo, no território dos sequestradores, eles fazem um arrebatamento e ou eles pedem um resgate para a família, ou pegam o celular da vítima e faz as transferências via Pix. Ah, entendi. Então a gente tem conversado tanto com os aplicativos quanto com as instituições financeiras para a gente conseguir localização, georreferenciamento ali, para a gente poder avançar nas investigações. E tem conseguido um êxito bastante interessante. Tem. Que bom. O esclarecimento da divisão de sequestro hoje é um dos maiores do país. Ah, é? A gente está mais de 85% de esclarecimento. Que máximo isso. A gente acha que não, a gente acha que é tão difícil resolver. Não, é bem importante. É bem considerável esse esclarecimento. Você gostava muito do antissequestro, pelo jeito, sou suspeito pra falar. Eu tô achando que ele tem uma paixãozinha pelo antissequestro. Todo lugar que eu passei eu gosto muito. O antissequestro é um lugar fascinante para trabalhar. Porque você tem toda a parte, você cumpre todas as etapas ali do que um policial pode fazer. Então, o caso começa ali com a notícia da família, então você começa a investigação, você traz os indícios ali para o inquérito policial, pede as prisões, as cautelares, e no final você tem uma operação tática. Então a gente faz tudo que gosta, né? Então é bem legal.